João 14, versículo 27. Esse texto diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Amém? Pai querido, nós queremos nessa manhã abrir o nosso coração e nós queremos desfrutar desse presente que o Senhor tem para nossas vidas. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, o Senhor quer tocar as nossas vidas, o Senhor quer impartir da sua paz no nosso coração, na nossa alma, nas nossas vidas. E nós queremos pedir que Teu Espírito Santo possa fazer isso nessa manhã, que essa manhã seja uma manhã de ministração do Senhor aos nossos corações, e que cada pessoa que saia desse lugar pleno da Tua paz, pleno, ó Deus, da graça que flui desse presente tão gracioso do Senhor para nossas vidas. Nessa manhã nós queremos desembrulhar esse presente e nós queremos desfrutar na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz. Eu quero falar um pouco sobre a paz, sobre esse presente que Jesus ele nos dá. Veja bem, essa foi uma das últimas coisas que Jesus ele fala, ele nos entrega, e ele dá para nós alguma coisa que é muito relevante, que às vezes nós estamos tão acostumados a mencionar, a falar, mas às vezes temos dificuldade de desfrutar e de entender a plenitude, a grandeza e a relevância disso. Quando a gente está falando da paz, é muito interessante entender que Jesus ele é o príncipe da paz. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vai verificar que a paz ela é muito relevante no reino de Deus. Quando Jesus ele vem, quando Jesus ele é encarnado, quando ele nasce, os anjos aparecem àqueles cuidadores de ovelhas, aqueles pastores que estavam no campo, e o que esses anjos falam? Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A mensagem foi uma mensagem de paz. A última coisa que Jesus ele menciona depois de Ele entregar a nós o Espírito Santo, fala assim: eu estou dando a vocês um presente, a paz. É algo que o mundo não pode dar para vocês, é algo que o mundo não pode ter. E a gente começa a perceber então que a paz é algo tão valoroso e intenso. O João no começo da reunião falou assim: você prefere que a gente faça o apelo antes ou depois? Eu falei: João, faz o apelo antes, porque aí depois todo mundo vai estar aqui com a disposição desse presente. Todos nós que já somos salvos, temos à nossa disposição a paz, esse presente de Deus. Se você é alguém que conhece a Jesus, se você é alguém que entregou a sua vida a Jesus, esse presente é seu, esse presente está à sua disposição, a paz. É interessante que depois que Jesus ressuscita, Ele aparece aos 12, e qual foi a primeira palavra que Ele diz aos discípulos? Paz seja convosco. Eles estavam ali fechados numa sala, e Jesus ele entra, ele reforça esse presente. Esse presente é algo muito importante, muito relevante, e eu quero que faça parte da vida de vocês. Quando a gente olha para todas as cartas do Novo Testamento, como elas começam? Paz sejam convosco, paz sejam com vocês. Os dois únicos livros que não começam falando sobre paz é o livro de Hebreus, que começa falando assim: tendo Deus outrora falado tantas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala através de Jesus, mas apresenta o príncipe da paz. E Tiago, que começa só com saudações, mas todas as outras cartas escritas pelos apóstolos, elas iniciam com os apóstolos abençoando o povo com paz, ministrando esse presente, porque esse presente é muito importante. Na verdade é uma marca daqueles que conhecem a Jesus. Amém? Sabe, gente, existe uma coisa muito... Eu quero fazer alguns destaques aqui, porque
Essa paz ela é uma exclusividade minha e sua. Você que já entregou a sua vida para Jesus. E é interessante a gente ver aqui que o mundo não tem essa paz. E a paz que Jesus dá é uma paz diferente daquilo que o mundo conhece. E muitas vezes quando a gente está pensando em paz, quando nós estamos falando de paz, justamente porque nós vivemos nesse mundo, a nossa tendência é pensar em paz dentro da visão e do sentido que o mundo tem de paz. E para o mundo, a paz ela tem prazo de validade, ela acaba. A paz ela passa por um período, mas quando chega a guerra, acabou a paz. A paz acabou. Por que a paz acabou? Porque entrou a guerra. É assim que o mundo vê a paz, é assim que o mundo vivencia a paz. Mas Jesus ele fala: eu tenho uma paz que o mundo não pode dar, e que o mundo não conhece, o mundo não entende. E essa paz ela está disponível a mim e a você. E a paz de Jesus é uma paz diferente, porque a paz de Jesus ela não tem fim. Ela não depende das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu posso estar em paz. Pode estar havendo uma guerra, mas eu estou em paz. Pode estar havendo um terremoto, eu estou em paz. Pode estar tendo um problema na minha casa, mas eu estou em paz, porque eu recebi esse presente que me habilita a viver numa dimensão sobrenatural, onde as circunstâncias não determinam aquilo que está acontecendo dentro do meu interior. As circunstâncias não roubam a minha paz, porque é um presente eterno de Cristo na minha vida. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? A paz de Cristo é diferente, porque ela é espiritual, e ela é interna, e ela é tão poderosa, que do nosso interior, ela transforma o nosso exterior. Enquanto a paz do mundo ela é exterior, a nossa paz ela é interior, e ela é poderosa, porque ela vem do Espírito Santo de Deus, que transforma o ambiente onde nós estamos. Então, ainda que você esteja num ambiente bélico, num ambiente difícil, no seu trabalho, na sua casa, por causa da sua presença, você vai levar paz para a sua casa, para o ambiente onde você está, porque você é aquele que carrega uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que a gente não consegue entender. Esse texto fala sobre isso. A gente não consegue entender. A gente só vive. Que bênção é isso, não é, né, gente? O que é a paz, então? Quando a Bíblia fala sobre paz, qual é a definição bíblica sobre paz? A palavra paz é transliterada do grego eirene. Fala comigo, eirene. Isso, fala de novo, eirene. Oh, já está falando grego, irmão. Eirene. O que significa eirene? Harmonia, segurança, prosperidade, felicidade, estado tranquilo da alma, certeza da salvação. Isso é paz. No Velho Testamento a gente tem uma palavra também que é transliterada com paz, que é shalom. Fala comigo, shalom. Oh, agora você fala grego e fala hebraico, mano. Oh, que bênção, né? Eirene e shalom. Shalom também tem esse mesmo significado, mas acrescenta alguns outros significados que fala completo. Fala comigo, completo. Você está completo, não te falta nada. Shalom significa saúde, bem-estar, amizade. E nessa manhã nós vamos desembrulhar esse presente, amém? Vamos desembrulhar esse presente que Jesus nos deu. Vamos mergulhar dentro daquilo que o Senhor está querendo ministrar aos nossos corações pelo Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Olha só, quem ainda não é casado? Amém, que Deus te abençoe, que você possa se casar e ter uma família abençoada. Quem é casado de novo vai entender o que eu estou falando. Logo quando a gente casou, a gente ganha bastante presente, não é verdade?
A gente ganha bastante presente, fala, nossa, olha aqui, nossa, olha esse jogo de xícaras, olha esses pratos aqui, tal. E aí, a gente pega aqueles presentes que a gente acha que são os mais especiais, e o que a gente faz? A gente guarda, a gente não usa. E aí, gente, já tinha alguns anos de casado, tinha coisa que eu não tinha usado ainda do presente. Alguém aqui já tem essa experiência? Falou, já tinha tanto tempo de casado, mas a gente nem tinha usado aquele presente. Falou, mas como que é um negócio assim que não faz sentido, né? Porque era para a gente desfrutar, da gente curtir, né, ao lado da nossa amada, do nosso amado, e a gente guardou, porque não uma situação especial, só que a situação especial não chega. Aí quando você vai usar o presente, já está velho, antiquado. Você vai falar, nossa, mas essa xícara aqui é da época da minha avó, né? Porque a gente não desfrutou do presente que estava à disposição para nossas vidas. E às vezes isso acontece com a gente em relação aos presentes que Jesus nos dá. A gente fala, nossa, é tão precioso, tão especial. Não, o presente de Deus é para ser usado. O presente de Deus é para ser aplicado, é para você vestir, é para você desfrutar na sua plenitude. Essa paz precisa ser desembrulhada e provada, vivida. Fala a pessoa que está do seu lado, a paz de Deus precisa ser vivida. Então vamos entender um pouquinho sobre como a gente aplica a paz de Deus na nossa vida, nas situações da nossa vida. Vamos desembrulhar esse presente. Gálatas 5, 22, 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, uma das coisas que a gente entende aqui é que a paz é um presente da graça. É algo que está disponível para mim e para você. E ela é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que só aquele que é salvo pode desfrutar dessa paz que Jesus dá. Porém, uma coisa que a gente precisa entender é que esse presente precisa ser trabalhado e desenvolvido em nossas vidas. É dessa maneira que a gente desembrulha e que a gente usa. À medida que nas coisas humanas, à medida que a gente usa, ela vai se desgastando, vai ficando velha e vai se perdendo. No reino de Deus, à medida que você usa, ela vai se renovando, vai se tornando mais ampla, vai se tornando mais poderosa, ela vai crescendo e vai se tornando maior. Ela é diferente. E a paz, ela precisa ser desenvolvida. Eu recebi esse presente, agora eu preciso desenvolver. Da mesma maneira como eu desenvolvo as outras partes do fruto do Espírito Santo. Eu recebi mansidão. Mas a gente precisa desenvolver essa parte do fruto na nossa vida, sim ou não? Quantos aqui estão desenvolvendo a mansidão, o domínio próprio? É algo que precisa ser desenvolvido na nossa vida. Assim também é a paz. Às vezes a gente pensa que as coisas são automáticas, mas não são. É um presente que nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, para que nós possamos desfrutar na plenitude daquilo que Ele é. A paz é uma experiência que precisa ser vivida, não apenas uma teoria, não apenas algo que eu falo, mas eu preciso me abrir ao operar do Espírito Santo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, no meu coração, a fim de que eu desfrute ao máximo da paz que Jesus me dá. Quanto mais eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, mais paz, mais aperfeiçoada será na minha vida. Como você está entendendo? 1 Pedro 3,11 diz assim: aparta-te do mal, pratica o que é bom e busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la. Na versão revista e atualizada. Sabe o que esse texto está falando? Que apesar de ser um presente que é para mim e para você, nós precisamos buscar,
Mas não só buscar, eu preciso me empenhar. Fala comigo, empenhar para alcançá-la. Fala, a pessoa está do seu lado, fala, meu irmão, você vai ter que lutar pela paz. É um paradoxo, né? Parece assim, você vai para ter paz ou é para brigar? É para brigar pela paz. A gente vai brigar com os nossos inimigos, nós vamos brigar conosco, nós vamos brigar com qualquer coisa que tente roubar a nossa paz. Mas nós precisamos preservar, às vezes, amados, sabe quem que impede de nós desfrutarmos plenamente da paz? Nós mesmos. Porque nós não aprendemos a buscar, não aprendemos a pedir, não aprendemos a nos empenhar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre aspectos em que a paz funciona na nossa vida e de que maneira nós precisamos lutar, com quem nós temos que lutar e como que nós devemos nos colocar diante de Deus para desfrutar dessa paz. Como eu estou falando, usando esses textos aqui, eu estou querendo mostrar que a paz não é uma coisa automática na nossa vida. É um presente, está disponível, precisa ser desenvolvido, e nós precisamos buscá-la, e nós precisamos lutar por ela. E o primeiro ponto que eu queria falar, que é esse presente que Jesus nos dá paz com Deus. Fala comigo, paz com Deus. Nós estávamos perdidos no pecado, longe de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que eu e você, nós éramos inimigos de Deus, porque nós vivíamos de uma maneira que ofendia, que agredia a santidade, o caráter de Deus. Mas Jesus, então, ali na cruz, Ele paga o preço do nosso pecado, e ali a cruz, Ele nos reconcilia, e Ele faz com que eu e você, nós possamos ter paz com Deus, e os nossos pecados são perdoados, e nós que éramos inimigos, passamos a ser amigos. Paz significa amizade. Fala comigo, amizade. Eu quero colocar a perspectiva da paz na nossa amizade com Deus. Em que nível que está a nossa amizade com Deus? E voltando àquilo que eu falei, nós precisamos buscar e nós precisamos nos empenhar a desenvolver essa amizade com Deus. Lá em Romanos 5:1 fala assim: portanto, uma vez pela fé, fomos declarados justos, glória a Deus, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus, o nosso Senhor, fez na cruz. Glória a Deus. Aquilo que Ele fez na cruz abriu o caminho para uma coisa que é impossível de qualquer ser humano, de qualquer força realizar: nos tornar amigos de Deus, nos tornar inculpáveis diante de Deus. O que Jesus fez ali na cruz é um milagre extraordinário que nos conectou a nossa vida ao coração de Deus, nos conectou através do Espírito Santo. Nós que estávamos distantes, agora podemos falar que Deus é nosso amigo, é o nosso parceiro. Ele é mais do que isso, Ele é nosso Pai. Nós caminhamos com Ele, nós podemos falar com Ele, e Ele fala conosco, porque não existe inimizade, não existe distância. Ele está próximo, Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Esse é um milagre poderosíssimo, mas esse milagre precisa ser cultivado. Essa amizade precisa ser cultivada. E aqui que entra o ponto que eu gostaria de que nós pudéssemos avaliar: o quanto de fato eu e você estamos em paz com Deus. Porque é possível que nós possamos estar todos os cultos na igreja, participando das reuniões da célula, mas termos nos tornados novamente inimigos de Deus. Jesus fala que no dia que Ele voltar, muitos vão chegar para Ele e vão falar assim: oh, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E o que Jesus vai falar? A
aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Você nunca foi o meu amigo. Não existe paz entre mim e você, apesar de você ser uma pessoa que viveu no meio religioso. Tinha até um título, era pastor, líder. O que importa não é o título, o que importa é a paz com Deus. Jesus fez algo tremendo, mas nós precisamos valorizar e desenvolver essa amizade no nosso dia a dia. Como eu falei, o presente de Deus, quanto mais a gente usa, mais amplo ele vai ficar, mais renovado, mais poderoso. Ele é diferente dos presentes que o mundo dá, porque se desgastam. E assim é a paz com Deus. Nós podemos começar bem, mas terminar muito mal, porque no meio do caminho nós perdemos a paz com Deus. Como está você com Deus hoje? E essa é uma resposta que só você pode responder para Ele. Essa é uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você. Como que está a nossa amizade? É tão fácil de a gente se desconectar e vestir uma capa de espiritualidade. Eu quero usar a experiência de um homem, Judas Iscariotes. Um homem que andou com Jesus, fazia parte dos 12, que viu milagres incríveis, que conversava com Jesus todos os dias por um período de 3 anos. Jesus o chamou para ser amigo. Eu acredito, gente, que ele não começou ladrão. Pensa comigo. Você tem uma empresa, tem um negócio, e aí você vai precisar de alguém para cuidar das suas finanças. Quem que você vai escolher? Você vai escolher a pessoa que é mais confiável, sim ou não? A pessoa que você olha e você fala assim: puxa vida, essa pessoa é uma pessoa honesta, tem um bom testemunho, tem uma experiência nessa área, a gente tem uma vivência nisso. Eu acredito que Judas começou assim, por isso ele foi escolhido entre os 12 para cuidar das finanças. Porque veja bem, gente, poderíamos pensar no Levi. Levi era cobrador de impostos, mas eu fico pensando nos outros 12, nos outros 11, falo assim: Levi não, gente, ele costumava dar uma passadinha na mão ali no dinheiro, né? Que ele era publicano. Ele não vai dar certo não. Não vão tentar o irmão, gente. Essa foi uma área de dificuldade na vida dele. Não, Levi não, ainda que ele tenha experiência, mas ele não tem um lastro de caráter. Vamos mandar o nosso Pedrão, não vai dar certo. Ele vai distribuir o dinheiro para todo mundo. Não vai dar certo, porque ele é muito assim, né? Temperamental, é muito, uma hora está aqui em cima, uma hora está aqui embaixo. Ele vai gastar tudo, nós vamos passar fome. Não dá para contar com Pedro. Pedro pode se fazer outras coisas, mas assim, cuidar das finanças, não. O Zelote não vai dar certo, porque ele vai contratar um exército para vir aqui defender Jesus, que o cara é radical. Quem é a melhor pessoa para cuidar das finanças do ministério de Jesus aqui na terra? Judas. Ele começou bem. Ele era uma pessoa confiável. Ele estava andando entre os apóstolos. Mas no meio do caminho, fala comigo, no meio do caminho, ao invés de valorizar a amizade, ele começou a ser tentado por outras coisas. Eu não acho, gente, que começou de uma hora para outra ele roubando. Talvez começou assim: puxa vida, eu vou fazer o seguinte, estou precisando de dinheiro, eu vou pegar emprestado, na semana que vem eu devolvo. Então eu não vou roubar, eu só vou pegar emprestado, aquilo não é meu. Aí ele pegou R$10.
Aí na semana seguinte, depois R$10 de volta. Ninguém percebeu. Tá tudo. Esse que é o problema. Começa com pequenas coisas. Pequenas coisas vão se colocando entre nós e o nosso relacionamento com Jesus. Pequenas concessões vão quebrando a nossa amizade. A Bíblia fala assim: não devemos esfriar o Espírito Santo, porque quando você esfria o Espírito Santo, você está perdendo a paz. Porque a paz, ela é ministrada em nossas vidas pelo Espírito Santo. E essa paz é a paz com Deus. E a coisa foi de pouquinho em pouquinho, assim como Sansão. Sansão foi chamado para ser um homem separado no Nazireu. Mas um dia ele viu lá um leão morto. Ele falou assim: vou pegar um mel. Ele não podia chegar perto de um cadáver. Mas aí ele chega, mas não aconteceu nada. A unção está aqui, eu ainda estou sentindo o poder. E ele tinha força. Ele até resolveu brincar com o pecado. Ele fez uma piadinha. Olha, da boca saiu doçura. Dá nada não. E assim esse começou uma caminhada que terminou esse homem morrendo junto com seus inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se o Espírito Santo está falando para você de alguma coisa que não está legal na sua vida, é hora de você romper, porque você precisa se empenhar pela paz com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa lutar para manter em paz, não permitir que outras coisas comecem a tomar lugar, porque começa pequeno, são com coisas pequenas, são com concessões pequenas, que você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo. Quantas e quantas vezes a gente tem que lidar com crises terríveis do casamento, alguns casamentos inclusive que acabam, porque tudo começou na pornografia, começou ali, num lugar que ninguém estava vendo, mas você está quebrando o seu relacionamento com Jesus. Eu não preciso explicar para você que essas coisinhas que começaram pequenas se tornaram terríveis na vida de Judas. Judas, ele se matou, se enforcou, porque ele não sabia mais quem era Jesus. Porque se ele soubesse quem era, se ele tivesse amizade, ele teria feito como Pedro, que também negou, que também seguiu um caminho de distanciamento de Jesus. Mas Pedro foi capaz de olhar nos olhos de Jesus e se arrepender amargamente. Mas Judas se desconectou tanto de Deus, que ele não sabia mais quem era aquele que ele estava caminhando há tanto tempo. Um Deus misericordioso, perdooso, perdoador, que pode dar segunda chance. Eu sei que eu estou falando hoje aqui para algumas pessoas que talvez começaram um caminho de distanciamento, de frieza, de indiferença com Deus. Eu quero falar para você em nome de Jesus, meu querido, se arrependa, confessa, não permita que a frieza, não permita que o pecado, que essas pequenas coisas roubem você da maior riqueza que você tem, que é a paz com Deus. Será que tem alguma coisa que hoje no seu relacionamento com Deus tira a sua paz? Você precisa tomar uma atitude. Salmo 139, 23 nos ensina: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra se há em mim algum caminho que te ofende, algo que te ofende, e conduza-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Quando Jesus ele estava ali na ceia e falou assim: um de vocês vai me trair, todos eles, inclusive Judas, falou: eu não. Mas sabe o que João fez? João reclinou a cabeça no peito de Jesus e falou: eu não confio em mim mesmo, Jesus. Por acaso sou eu? Se sou eu, me livra.
Poderia ter sido Judas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que nós possamos ver se há alguma coisa que está roubando a nossa paz no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes nós estamos aqui, mas completamente desconectados, num caminho de morte. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, o pregador que alcançou o mundo gentílico daquela época: disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele não batia no peito e falou assim, não, eu me garanto, eu falo assim, uma das coisas que eu faço, eu me disciplino. Eu peço que o Espírito Santo me sonde minhas motivações, meu coração, porque eu não quero passar minha vida pregando a todo mundo e no final eu ser desqualificado. Eu não quero ser desqualificado de você. Vamos permitir que o Espírito Santo possa sondar, porque existe esse presente para mim e para você. Jesus, ele fala assim, eu te dou a minha paz, eu te reconecto com Deus. Busca. Talvez você precise se humilhar diante do Senhor, talvez você precise se humilhar diante do seu líder e confessar, mas eu vou dizer para você, vale a pena. Vale a pena uma vida em paz com Deus. Vamos seguir? Vamos continuar. Segundo Crônicas 7,14 fala assim, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Escuta o que o Espírito está falando para você nessa manhã. A paz também é uma paz que se aplica ao nosso interior. Fala comigo, paz no nosso interior. Enquanto a paz do mundo é uma paz externa, a paz de Deus é uma paz no nosso interior. E ela se manifesta pelo Espírito Santo, independente das circunstâncias que a gente possa passar. Em Filipenses 4, de 6 a 7, fala assim, não vivam preocupados com coisa alguma, algumas versões, não andem ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, o que nós precisamos fazer? Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez. E o que vai acontecer? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha que coisa incrível. É um presente que está disponível para mim e para você. E o Senhor fala assim, pede. Quando você precisa, independente, não fica preocupado, não fica, ai, agora como vou pagar a conta? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Primeira coisa que nós precisamos fazer, nós vamos correr para o trono da graça e falar com o nosso Deus. Deus, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa situação. Lembra? Porque paz significa segurança, saúde. Então cada uma dessas áreas que a gente necessita de uma intervenção de Deus, quando nós estamos passando por um terremoto, quando nós estamos passando por um tempo difícil, nós precisamos aprender a orar, não murmurar. Ah, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não mereço. Não é isso, isso não é oração, isso daí é murmuração para Deus. Eu não mereço. Quem já orou assim, não precisa levantar a mão não, deixa que eu levanto para você. Isso não é orar, é murmurar para Deus. E a gente apresenta a carteira de cliente e fala, eu quero que você faz. Mas está falando assim, pede, como filho. Mas não é só isso, se lembra de tudo aquilo que Ele fez. Por quê?
Porque à medida que você pede, você se lembra de tudo aquilo que Ele fez, o que está acontecendo? A sua fé está sendo fortalecida. O meu Deus, Ele prometeu que Ele vai me guardar no meio das lutas, das dificuldades. Eu estou passando por um momento difícil, por uma tempestade, mas o Senhor vai me proteger e eu vou. Isso não significa que você vai ser livre dos problemas sempre, não. Mas que no meio dos problemas você vai ter uma paz, porque Deus está junto com você e Ele vai ajudar você a chegar até o outro lado. Porque você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, independente da tempestade, da guerra que você esteja enfrentando. E quando a gente é fortalecido na nossa fé, o que acontece? A nossa mente e o nosso coração são guardados em paz. Em paz. Uau! Nós podemos experimentar no meio das guerras e terremotos da vida uma segurança e tranquilidade que não se pode explicar. Um poder sobrenatural, tranquilizador, originado na fé, é potencializado pelo Espírito Santo. Eu quero falar para você que os maiores milagres e livramentos, as maiores experiências que você vai ter com Deus vão ser nos momentos que você enfrentar guerras e tempestades, e você vai poder passar por eles em paz. Porque Ele prometeu, é uma promessa dEle, que Ele vai estar comigo e com você em todos os momentos. É diferente da paz do mundo. Nós estou vivendo um problema, estou sem paz. Não, estou no meio do problema, mas estou cheio de paz. Estou com dificuldade na família, mas eu estou em paz, porque eu tenho uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Essa é uma experiência temporária que está acontecendo na minha casa, porque Deus vai me guiar por um caminho de paz. É inevitável, gente, que na nossa vida nós enfrentemos desafios na saúde, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho. E a nossa mente tende a pensar no pior, não é? A nossa mente natural, ela tende a pensar no pior e a se preparar para o pior. E o nosso coração, nossa alma se desespera. Se você descobre que você vai ser demitido. Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência assim. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas. E eu fiquei sabendo que estava tendo um plano para me demitir. Gente, a primeira coisa que eu pensei foi: como que eu vou sustentar minha casa? A mente, onde que vai, né? Eu comecei a ficar apavorado. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu fui orar. Eu comecei a me lembrar de quem Deus é. O Senhor é meu juiz. O Senhor cuida de mim. E uma paz tão grande entrou no meu coração. Sumiu o medo. Sumiu a ansiedade, a preocupação. No outro dia, quando eu cheguei, de fato, tinha uma reunião. Mas no final da história, sabe o que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado, porque eu não fui demitido. E na verdade, aquilo que foi feito para tentar demonstrar a minha incapacidade se tornou numa demonstração da minha extrema capacidade. E na verdade não era minha, porque é de Deus. Foi Deus quem fez. Mas Ele só pode fazer quando Ele encontra alguém, um coração que se deixa ser guiado pela paz. Eu quero falar para você, independente das circunstâncias que você esteja passando hoje, talvez algumas pessoas estão passando um momento difícil hoje. Existe um presente do Espírito Santo chamado paz, e ele vai guiar você por essa situação difícil, e você vai prevalecer sobre ela, porque essa situação não está na sua vida para te destruir. Essa situação está na sua vida para a manifestação do poder sobrenatural de Deus, do favor de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque Ele prometeu que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Isaías 43:2 fala assim: quando você passar pelas águas profundas, eu estarei do seu lado. Quando você atravessar os rios, você não vai se afogar. Deixa eu falar de novo: você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar.
é difícil, incomoda, mas não vai te queimar. Lembra aqueles homens da fornalha? O quarto homem está junto com você, e as chamas não lhe farão mal. O que Jesus está falando aqui? Eu vou livrar você das situações difíceis? Não. Vou livrar você dos problemas? Não. Eu vou estar com você, e eu vou transformar essa situação difícil na sua vida em um milagre. Você vai prevalecer sobre essa situação. Sabe, eu me lembro, João André vai se lembrar, quando nós te chamamos uma vez, um casal de pastores ali da Lagoinha, a Suzy e o Kaiser, o pastor Kaiser. E eu lembro que quando eu fiz o contato com eles, né, para convidá-los para um congresso de jovens um dos primeiros congressos de jovens que nós tivemos aqui. E uma das coisas que o Kaiser falava para mim, ele falou assim: olha, pastor, nós estamos disponíveis, nós queremos ir e tal, mas nós estamos esperando o pastor Márcio Valadão liberar. Se ele não liberar, a gente não vai. Eu falei: mas por que não liberaria, né? Se eles estão disponíveis, falam que vão, né? Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas tudo bem. Por fim eles falaram assim: ó, pastor liberou para a gente vir. E eles vieram, ministraram. Foi algo assim, pensa num congresso sobrenatural, com muita presença de Deus, com palavra tremenda. E aí no último dia, a pastora Suzy ministrou para toda a igreja. E no meio do culto, ela compartilha de uma luta que ela estava passando. E quando ela estava falando, parecia que era uma coisa que já tinha acabado. Aí ela olha para o marido dela e fala assim: amor, posso fazer? Aí todo mundo, né, os pastores se seguram e falam: que acabar uma agora, né? Ela pega e tira a peruca, que ela estava vivendo um momento em que ela estava com câncer, enfrentando um câncer. Estava com um diagnóstico de morte. E nesse momento ela estava pregando, ela estava ministrando outras pessoas. E eu lembro que uma das coisas que ela falou foi uma das coisas que me tocou tão forte, porque ela falou assim: uma pessoa perguntou para mim, porque ela tinha 3 crianças pequenas. Uma pessoa falou: Suzy, mas você não tem medo? O que vai ser das suas filhas se você morrer? Se você morrer, quem vai cuidar das suas filhas? E a resposta da Suzy para mim foi a coisa mais... Ela falou assim: irmã, você acha que eu posso cuidar das minhas filhas melhor do que Deus? Se eu morrer, eu estou em paz, porque Deus vai cuidar das minhas filhas. Eu confio plenamente no Deus da minha salvação. Existem alguns milagres que a gente vê Jesus por causa da cura, por causa do sobrenatural que acontece. Mas existem alguns milagres que a gente não vê a cura, a gente não vê algo sobrenatural, mas a gente vê um homem e uma mulher que estão vivendo em paz no meio da sua maior angústia. E aí que você olha e que você vê Deus. Você vê que Deus existe, porque Ele planta dentro do coração de uma pessoa uma paz que a gente não consegue entender, mesmo ela vivendo desafios tão grandes, mesmo ela não sendo socorrida, ela continua confiando no Senhor, no Deus da sua salvação. E nessas pessoas a gente vê Deus. Lucas 1, 78 e 79 fala assim: graças à terna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar todos os que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar a um caminho da paz. Eu quero falar para você
que a nossa luz, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele está prestes a brilhar sobre a sua vida. E Ele mesmo vai guiar você no caminho da paz. No meio da guerra, no meio da luta, no meio das dificuldades. Ele vai guiar você. Existem momentos que a gente não sabe o que fazer. Eu passei por momentos com a minha família e falei, meu Deus, agora o que eu faço? O que eu faço? Eu decidi entregar meu coração, minha família nas mãos do Senhor. Senhor, eu acredito nas promessas que o Senhor me deu a respeito dos meus filhos, da minha casa. Eu vou andar em paz. E a cada dia eu deixo o Espírito Santo me mostrar, faz isso. Anda por aqui, corrige aqui. No meio do deserto, no meio das dificuldades, eu posso caminhar em paz. Porque eu estou sendo guiado por um Deus que me ama. Fala comigo, eu estou sendo guiado por um Deus que me ama e vai me fazer passar por esse caminho em paz. Se eu ver um milagre ou se eu não vir um milagre, eu vou viver em paz. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Salmos 41:3 fala assim: o Senhor assiste no leito da enfermidade, e na doença lhes afofas a cama. Olha que fofo. Vão ter momentos que a gente não vai ser curado, ou que o processo não vai ser do jeito como a gente está imaginando. Mas nesses momentos que talvez a gente vai estar lá no luto, sabe o que Deus vai estar fazendo? Está fofando o teu travesseiro, está fofando a cama. Está sendo difícil, mas eu estou aqui junto com você. Quem aqui já passou os últimos momentos na vida de alguém e você estava ali para dar esse conforto para a vida dessa pessoa? E essa pessoa pôde, nos últimos momentos da sua vida, sentir, falei, eu não estou sozinho, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo amado, eu estou recebendo desse amor. É assim que Deus nos trata muitas vezes, quando Ele quer às vezes nos ensinar ali no leito de morte, no leito da enfermidade. Ali no leito da enfermidade está fofando a nossa cama. Fala assim, Ele está cuidando de mim. Nós estamos vivendo num tempo em que pessoas estão tão presas à ansiedade. E existem coisas que tentam roubar a nossa paz. Eu aprendi a fazer uma coisa. É uma coisa minha e de Deus, sabe? Porque às vezes a gente passa por momentos que a gente fica ansioso, por momentos que a ansiedade ela vai tentar agarrar a sua vida. Às vezes sabe aqueles momentos que você está na sua cama e você começa a pensar nas coisas que você tem que fazer no outro dia. Ou no problema, e você começa a imaginar que aquele problema pode se transformar numa coisa terrível. E aí você começa a ficar, ai meu Deus do céu. E aí você fica aquela, uma respiração ofegante, seu coração começa a bater mais forte. Eu aprendi a fazer uma coisa, a cantar para o Senhor. João 14. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Eu aprendi a não deixar a ansiedade me dominar, não deixar o coração ficar perturbado, mas creia em Deus, creia em Jesus, que me dá esse presente da paz. Eu quero profetizar esse presente da paz sobre a vida de cada pessoa que nesses dias estão passando por lutas, estão passando por desafios, estão passando por oposições, estão enfrentando inimigos. Talvez você fale, eu não tenho uma solução, mas o Senhor vai te guiar nesses dias. Eu profetizo o Espírito Santo tomando você pela mão e te levando para um lugar seguro, porque esse é um presente que Ele tem para mim e para você. Por último, sabe, gente, a paz que Deus tem para a gente é
extravagante, que ela é transbordante. Fala comigo, transbordante. Ela não é somente para a minha vida, mas ela é transbordante, e eu vou ser um agente pacificador. Eu vou ser um agente que vou conectar pessoas com Deus, vou fazer com que pessoas tenham paz com Deus. Eu vou ser uma pessoa que desenvolvo um relacionamento saudável e em paz com os meus irmãos, com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha família. E a minha pergunta hoje para você é: o quanto eu tenho permitido ser um canal da paz de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família? Eu, como crente, eu sou um promotor da paz. Eu sou alguém que está transbordando dessa paz. Romanos 12:18 fala assim: no que depender de vocês, vivam em paz até com chato. Porque tem gente chata, né, gente? Espero que não seja você. Porque o problema justamente é esse, sabe? Nós somos, gente, crente é um bicho complicado, né? Assim, eu tô falando assim de mim mesmo, né? Porque às vezes a gente quer que as coisas sejam certas, mas a gente se torna chato, a gente se torna aquela pessoa desagradável com os outros. Oh, meu Deus do céu, você quer arrumar as coisas, mas ao invés de você ajudar, você cria confusão. Eu tinha a tendência de ser desse jeito, sabe? Às vezes eu até queria uma coisa boa, mas a maneira de falar, uma maneira às vezes arrogante, uma maneira agressiva, uma maneira impositiva, e ao invés de produzir paz, produz briga, produz inimizade. E nós não fomos chamados para provocar inimizade, gente. Nós fomos chamados para ser promotores da paz, porque existem formas e formas de nós nos relacionarmos com as pessoas. Existem formas e formas de nós sermos nós mesmos, mas sem ofender os outros. Porque antes eu pensava assim: não, eu tenho que falar a verdade, doa quem doer. Aguenta. Se não aguentar é que é fraco, é que não é crente molenga. Então... Bom, errado era eu mesmo, gente. Porque assim, não é desse jeito. Quando a pessoa está do céu falando, não é desse jeito, irmão. Você pode falar tudo que você tem que falar, mas com respeito, com educação, promovendo a paz. Porque tem gente que está até certo, mas cria a maior confusão. Sim ou não? Não é você não, né, irmão? Se for você, falar: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Porque nós fomos chamados para viver em santidade, mas viver em... Não é viver em santidade, é ser um crente chato. Não é? Será que eu crio um ambiente de paz na minha casa, na maneira como eu falo, na maneira como eu ajo? Se eu não estou fazendo isso, deixa eu falar uma coisa. Se eu estou sendo um promotor de confusão, eu estou pecando. Eu estou pecando. Eu preciso promover paz no meu relacionamento com a minha esposa. Eu preciso ser uma promotora de paz no relacionamento com meu marido. Mas tem gente que gosta de pisar no calo do outro. Crente, que não sejamos nós. Amém? Vocês estão entendendo? No que depender de você, porque tem coisa, gente, que não depende de você. Não depende de você, tudo bem, mas da sua parte. Aí tem gente que não olha na minha cara. Não vou olhar na sua cara. Tudo bem, mãe, eu vou olhar na sua e vou falar: oi, meu amado, te amo. Eu vou te odiar mais ainda, mas eu vou falar. Porque da minha parte nunca ninguém vai falar que eu virei a cara para alguém. Da minha parte nunca vai ter. Porque tudo que tiver ao meu alcance para fazer o bem para outra pessoa, eu vou fazer. Como você está entendendo o que eu estou falando? Gente, Provérbios 16:7, eu quero profetizar isso para você.
Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os inimigos vivem em paz com ela. Ô glória! Até os inimigos não vão ter motivo para poder te atacar, vão viver em paz com você, quando você decidir viver para agradar a Deus, para se conectar com Deus, para fazer aquilo que é certo, para ser uma pessoa que vive em paz com os outros. Não vai haver motivo dos seus inimigos contenderem com você. Eles vão até querer brigar, mas é tão fofinho. Não vale a pena. Eu quero profetizar que isso vai acontecer com você. Até os seus inimigos, até as pessoas difíceis. Amados, lembra que eu falei? Para a gente desfrutar da paz, eu vou ter que me empenhar, eu vou ter que lutar. E às vezes eu não vou ter que lutar com o irmão, não tenho que lutar contra o Gustavo. Não, eu tenho que lutar contra mim. Se orgulhoso, se humilha e vai lá pede perdão para o Gustavo. A luta é contra mim, pela paz. Porque a nossa carne fala, não olhe na cara dele. Olha o que ele fez para mim. Não tem perdão. Remoer. Deixa eu te falar uma coisa importantíssima aqui. Quando você escolhe o caminho da vingança, do ressentimento, você está se desconectando da amizade de Jesus. Porque ele nos ensinou a orar. Perdoa os nossos devedores. Se eu perdoo os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Se você não perdoa os seus devedores, os seus pecados não, você está sendo desconectado com Deus. Porque você está trilhando um caminho oposto da paz. Quando são suas dívidas, Senhor, me perdoa. Quando os meus irmãos, não, eu quero cobrar. Ele fala, é incoerente. Por que você quer perdão, mas você não quer perdoar? Você está recebendo perdão. Derrama perdão. Aí não merece. E você merecia? Você merecia? Eu merecia? Não, não merecia. Tinha como pagar minha dívida? Não, não tinha. Fui perdoado? Fui. Prendeu o caminho? Prendi, Senhor. É assim, gente. Não é fácil perdoar. Mas quando você perdoa, eu creio que algumas pessoas já passaram por situações aqui de perdoar pessoas que talvez abusaram, fizeram coisas tão terríveis. Mas a paz que entra no teu coração é além do entendimento. Talvez você é alguém que está preso num relacionamento ou num sentimento de vingança, numa situação lá do seu passado. Eu quero falar para você, meu querido, deixa a paz de Cristo entrar na sua vida através do perdão que você libere a alguém. Perdoa. E eu quero falar uma outra coisa além. Porque às vezes a gente sabe que a gente errou, mas a gente começa a apresentar desculpa. Sim ou não? Pai que errou na dose. Aí eu chego para o filho, não, é porque você que me tirou do sério. Talvez até tenha tirado do sério, mas a sua atitude foi errada. Então você precisa pedir perdão. Eu estava falando com um pai que teve uma atitude assim extremamente errada com a filha. E a filha tirou ele do sério, né? Eu não sei, de repente, se um filho e uma filha me respondesse daquele jeito, eu não ia fazer a mesma coisa. Talvez na hora da... né? Falei, mas você errou. E você precisa pedir perdão para sua filha. Eu errei. Tudo bem que você tenha errado, mas o seu erro não justifica o meu. E como eu errei, eu te peço perdão.
Maridos precisam pedir perdão para as esposas, esposas precisam pedir perdão para os seus maridos. Mas sabe o que acontece? O relacionamento vai sendo minado, porque a gente vai colocando pedra por cima, vai deixando as coisas acumulando. Quando vê, não existe mais casamento, porque acabou o investimento na paz uns com os outros. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não permita, meu irmão, minha irmã, que um ressentimento, que uma mágoa esteja entre você e uma outra pessoa. Cuidado. Com isso eu quero encerrar essa reflexão. Cuidado com o tipo de amigo que você é. Que tem amigo, gente, que é mais amigo da onça do que amigo de verdade. Porque eu falo assim, Gustavo, eu vou te contar um negócio. O pessoal está falando de você. Sabe quem que está falando? É o Vinícius. Sabe o que o Vinícius falou? E pá. Às vezes até é verdade, o Vinícius falou. Mas a minha pergunta é, o que você está ganhando com isso? Está sendo boca do diabo para quê? Para contaminar o coração do outro irmão. Às vezes a pessoa está fraca na fé, e aí vem uma boca do inferno. Desculpa, gente, mas é uma boca do inferno que chega para ficar falando, estão falando isso de você. Aí pronto, mata a pessoa sai da igreja, a pessoa se afasta, por causa daquele que está falando, sou seu amigo, eu te defendi, viu? Você e eu fomos chamados para ser promotores da fé, da paz. Se o Vinícius vem aqui falar mal de mim, do Gustavo para mim, eu vou dar um xalape no Vinícius. Falou, meu irmão, vai catar coquinho na descida e para de ficar fazendo maledicência dos outros, porque eu acho que você precisa se arrepender desse seu pecado. Eu não vou falar nada pro Gustavo, sabe por quê? Porque eu quero proteger o relacionamento entre os dois, para que eles continuem tendo um relacionamento em paz. Porque eu quero resolver esse problema, eu não quero criar outro. Tem muito crente fofoqueiro que, ao invés de ajudar, está destruindo relacionamentos, amizades. E a gente precisa parar com isso, porque isso é pecado. Eu quero que você pense na consequência de uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor por causa da tua palavra, se isso não tem um peso diante de Deus. Tem um peso, porque Jesus pagou um preço de sangue, e você está sendo boca do diabo para quebrar uma amizade. Se você não tem uma coisa boa para falar, eu falo isso para meus filhos. Eles estão ali discutindo, a minha fala, se não tem uma coisa positiva para falar, então é melhor ficar calado do que falar tolice. Então não fala nada. Guarda para você. Se eu não tenho alguma coisa positiva para falar com o Gustavo, fica quietinho, você fala, Deus te abençoe, pronto, e vai embora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gente, são coisas simples. E o quanto que a gente produz de mudança no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento como irmãos. Se nós preservarmos a paz nos nossos relacionamentos, que tipo de igreja nós vamos ver se manifestar, se levantar no nosso meio? Quero encerrar com esse versículo, Mateus 5:9. Felizes os que promovem a paz, serão chamados... Quem promove a paz é chamado o quê? É o que o texto não saiu, desculpa, gente. O pessoal da projeção está dormindo. Filhos de Deus serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Vamos ficar em pé. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu creio que essa manhã o Espírito Santo, Ele quer liberar desse presente sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações.